Glória a Deus. Vamos dar início a mais uma live da IBNC Jataí. Eu sou o pastor Rafael. Você que estará acompanhando essa live, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família sempre. Então nessa noite nós vamos falar sobre liderança. O título da mensagem é Guiados pelo Espírito de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus. Ou também pode ser a liderança do Espírito Santo. Amém? Estaremos lendo Romanos capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, se diz a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para novamente temeres, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Agora vamos para o versículo 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento, falar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite. A Tua palavra foi lida diante de nós por meio do Teu servo apóstolo Paulo. O Senhor nos deixou essas recomendações escritas que são para a nossa observação, para que nós venhamos prestar bastante atenção no que está escrito na Sua palavra, para que possamos aplicar a Sua palavra em nossas vidas. Pois, Senhor, não somos aceitos somente por ouvir, mas também por praticar a Sua palavra. O Senhor diz: não sede apenas ouvintes, mas praticantes. E nós devemos praticar a Sua palavra, porque a Sua palavra é fonte de vida, a Sua palavra é fonte de esperança, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro, te agradeço e te engrandeço, e que somente o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu essa carta entre os anos de 55 e 60 depois de Cristo, na verdade, 55 e 60 depois de Cristo. E Paulo aqui ele vai dar algumas diretrizes. Ele vai começar do capítulo 8, do versículo 1, dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo vai citar e vai deixar bem claro que há uma diferença entre aquele que vive na carne e aquele que vive no Espírito. E Paulo vai também falar para nós que aqueles que são do Espírito de Deus, aqueles que são de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E a palavra do original grego que é utilizada para expressar essa palavra conduzir, ela é agontai, que significa conduzir, que significa guiar.
que significa dirigir, que significa também liderar. A palavra conduzir no latim é conducere. Se formos dividir a palavra em duas, vamos pegar o prefixo con, que significa estar junto, e do segue, conduzir, liderar, guiar, e também tem um sentido de exercer liderança. Então, a palavra conduzir, ela quer dizer guiar, estar junto com, dentro de, ou seja, quando nós estamos guiando um automóvel, nós estamos dentro de um automóvel, guiando ele para uma direção. Da mesma forma, nós somos automóveis do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós e ele guia a nossa vida conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo na vida do cristão, ele guia o cristão para cumprir o propósito para o qual Deus o chamou. Então Paulo vai deixar claro que quem tem o Espírito de Deus é diferente, a vida dele é diferente. Paulo diz que aquele que tem a mente carnal, ele pende, ele é inclinado para as coisas da carne. E Paulo deixa claro que aqueles que vivem na carne, eles não podem agradar a Deus, porque por natureza eles são inimigos de Deus e são filhos da ira. Mas aqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas, aqueles que estão em Cristo Jesus, como a palavra mesmo diz, porque não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo a direção do Espírito Santo. O que o Espírito de Deus quer fazer em nossas vidas é nos conduzir, é nos guiar, é nos direcionar, e nós podemos desfrutar da liderança do Espírito Santo, nós podemos desfrutar da condução do Espírito Santo nas nossas vidas. Você já imaginou? Ainda ontem eu comentava com minha esposa sobre o tanto que o Espírito Santo de Deus tem disponível para nós vivermos, e nós não usufruímos do relacionamento com o Espírito de Deus. Por quê? Porque nos falta entendimento, porque nos falta visão, porque não nos alimentamos da palavra, porque não buscamos o enchimento do Espírito Santo. A palavra diz: não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós só seremos guiados pelo Espírito de Deus a partir do momento que nós nos rendemos ao Espírito de Deus. E é andando sob essa liderança que nós teremos e desfrutaremos de um relacionamento vivo com Deus. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos buscar. Paulo também é enfático. Ele vai dizer nos versículos anteriores, aqueles que nós lemos, ele vai dizer que aqueles que não possuem o Espírito de Cristo, esses tais não são de Cristo. Aqueles que não possuem o Espírito de Cristo, esses tais não são de Cristo. E a Bíblia diz: portanto, irmãos, nós somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O único homem que eu e você devemos matar é o nosso velho eu, é o nosso velho Adão. E que nós vamos ver claramente a distinção, a diferença entre aquele que vive na carne e aquele que vive no Espírito. Porque aquele que vive na carne, ele busca somente os prazeres da carne, ele se deleita, ele se agrada em viver uma vida de pecado, ele convive com o pecado sem nenhum temor, e para ele as coisas de Deus são loucura.
porque a sua mente é carnal, é animalesca. Mas aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si, este é liderado, é conduzido pelo Espírito. E a frase para a nossa reflexão nessa noite é a seguinte: a maneira que você vive revela se você vive na carne ou se você é guiado pela liderança do Espírito Santo. A maneira que você vive revela se você vive na carne ou se você vive uma vida voltada para a liderança do Espírito Santo. Você vive uma vida sob a liderança do Espírito Santo? Você sabia que o Espírito de Deus, ele quer encher a sua vida? Só que para o Espírito de Deus encher a sua vida, você tem que escolher entre Cristo e o mundo. Porque não há como você querer viver uma vida com Cristo se você ainda viver se envolvendo com o mundo. Ah, pastor, o senhor quer dizer que eu vou ter que sair do mundo, que eu vou ter que ir para eu vou ter que ser um ermitão, eu vou ter que ser um monge? Não é isso que eu estou falando. A Bíblia fala que é possível, neste mundo, viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Só que essa vida de relacionamento é um relacionamento progressivo. A cada dia que nós nos aproximamos de Cristo, mais nós o conhecemos. A palavra diz em Provérbios 4,18 que o caminho do justo é como a luz da aurora, que ele vai caminhando até ser dia perfeito. Então é sob essa liderança, é nessa condução que o Espírito Santo quer estar conosco. Como eu disse anteriormente, conduzir é estar junto. O Espírito Santo está junto conosco na caminhada. O novo e vivo caminho que Cristo abriu é o caminho que o Espírito Santo abriu para nós. Ou melhor, é o caminho que o Espírito Santo nos conduz dele. A palavra diz que o véu do templo se rasgou. Agora nós não precisamos mais levar um cordeiro, um animal, para que o sacerdote sacrifique e faça propiciação pelos nossos pecados. O cordeiro de Deus já foi sacrificado. Jesus Cristo já foi sacrificado para que eu e você tivéssemos vida. O véu do templo se rasgou. O acesso para o Pai foi aberto por meio de Cristo Jesus. Mas como funciona, pastor, essa liderança do Espírito Santo? O que ele faz? Dentre inúmeras ações do Espírito Santo, eu quero destacar 3 ações que o texto vai aqui nos dar. A primeira ação do Espírito Santo na vida de um cristão é conduzir os filhos de Deus. Nós vemos isso no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E nós vimos que guiar é agontai no grego. Agontai significa conduzir, liderar, direcionar. E o que o Espírito Santo quer é nos guiar, porque Ele tem o melhor para nós. Salmo 32, versículo 8 e 9. O Espírito Santo vai usar o salmista para nos mostrar algo interessante. Salmo 32, versículo 8 e 9 diz: eu te instruirei e te ensinarei no caminho. Olha só o que o texto diz: eu te instruirei e te ensinarei no caminho. Ele vai andar junto conosco, Ele estará junto conosco. Em que irás? Eu te guiarei com o meu olho. Versículo 9, observe: não sejais como o cavalo, ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea, para que não cheguem perto de ti. Observe, o Espírito Santo quer nos guiar.
E aqui você vai ver que aquele que não se rende à liderança do Espírito Santo, essa pessoa é como um animal. Ela só vai dar cabeçada na vida. Eu acho que chega um momento que a gente cansa de dar cabeçada. Por que você tem vivido sem a liderança do Espírito Santo? Pare de dar cabeçadas. O texto acabou de falar que aquele que vive sem a liderança do Espírito Santo, aquele que resiste à liderança do Espírito Santo, é como um animal que precisa de rédeas para ser conduzido. A pessoa sem o Espírito de Deus, ela é considerada irracional, porque ela não tem o conhecimento de Deus, ela não tem o entendimento de Deus. E o Espírito veio para nos conduzir. O próprio Jesus foi conduzido pelo Espírito. Mateus 4, versículo 1 diz: e foi Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus conduziu o Senhor Jesus. O próprio Espírito de Deus conduziu os apóstolos. Atos 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito de Deus, ele conduziu ali a igreja primitiva. O Espírito de Deus vem conduzido a igreja do Senhor. Ele vem conduzindo a igreja do Senhor pelos séculos. Desde a época dos apóstolos até os nossos dias, o Espírito Santo continua conduzindo a igreja do Senhor. Ele continua conduzindo os cristãos. Seja sincero com você mesmo, com você mesmo. A sua vida é dirigida pelo Espírito de Deus? Ou você faz o que dá na cabeça? Ou você acha que a sua vida é você quem manda? Ou você acha que você é dono ou dona do seu próprio nariz? Você já parou para pensar por que as coisas não fluem? Será que você não está cansado ou cansada de dar cabeçadas sem a direção e a liderança do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo? A palavra diz: se porém hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração para a voz do Espírito Santo. Renda-se ao Espírito de Cristo, porque o Espírito de Deus, ele foi enviado. Jesus disse: eu vou, mas vos enviarei o Consolador. Ele disse: eu rogarei ao Pai para que Ele vos mande o Consolador, o Espírito Santo. Segundo ponto, a segunda atitude e ação do Espírito Santo é que ele vem para testemunhar a identidade dos filhos de Deus. O Espírito Santo vem para testemunhar a identidade dos filhos de Deus. A palavra testemunhar no original grego é simartírio, que é a mesma raiz da palavra mártir ou testemunha. O Espírito Santo, ele imprime dentro de nós qual é a nossa identidade. E a palavra diz que se nós temos o Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Como diz no versículo 15, ou melhor, versículo 16. O mesmo Espírito
dar testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Nós não apenas fomos chamados para participar da glória de Cristo, nós também fomos chamados para participar dos sofrimentos de Cristo. Se sofremos com Cristo também reinaremos. Cristo Jesus. Jesus é aquele que nos conduz. E a palavra diz: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Se nós estamos sofrendo pela causa de Cristo, note bem, eu disse, e a Escritura diz: se estamos sofrendo pela causa de Cristo, com Cristo seremos glorificados. Porque há momentos em que nós sofremos por causa das consequências dos nossos pecados e das nossas atitudes erradas. Mas se você sofre pela causa de Cristo Jesus, alegre-se, porque o Senhor Jesus, Ele vai te recompensar. Esse sofrimento passageiro que passamos nessa terra nem será lembrado na eternidade. Na eternidade tudo isso será esquecido, porque a glória que será revelada em nós será indescritível. E também podemos afirmar que o Espírito Santo, ele não apenas só testemunha que nós somos filhos de Deus, mas ele também veio para dar testemunho da verdade, e a verdade é Cristo. O Espírito Santo, que é a palavra de Deus, eles andam em consonância, eles andam em sincronia. O Espírito de Deus não vai dizer nada que seja contrário à palavra de Deus. O Espírito de Deus não vai fazer nada que seja contrário à palavra de Deus. Então, como que você diz que tem o Espírito Santo, sendo que você vive uma vida contrária à palavra de Deus? Como você pode afirmar que tem Jesus no seu coração, que você tem Deus no seu coração, se você vive uma vida fora do padrão que Deus estabeleceu por meio da sua palavra? Como que você pode dizer que conhece Jesus, que você tem Jesus no coração, se você não vive uma vida de obediência à palavra de Deus, se você não vive no centro da vontade de Deus, se você não vive sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo? O Espírito veio para testemunhar, para convencer o homem do pecado, porque o príncipe deste mundo já está condenado, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio para isso, para nos convencer. Mas abra o seu coração e decida viver uma vida sob a liderança do Espírito Santo. Terceiro ponto dessa mensagem: o Espírito Santo ajuda os cristãos em suas fraquezas. Romanos 8:26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos
segundo a vontade de Deus. Essa palavra ajuda, no original grego, a palavra que Paulo usa aqui é sinantilambanomai. Sinantilambanomai. Essa palavra fala justamente sobre a ação do Espírito Santo em andar junto no caminho, nos ajudando em nossas fraquezas. Ele divide a carga conosco, Ele pega firme juntamente com eu e você contra as dificuldades, contra as adversidades. E tem mais, Ele não somente pega firme, mas Ele também intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele fala o idioma do céu, Ele fala o idioma de Deus. Então, de uma forma que o homem não consegue se expressar, o Espírito se expressa e intercede diante de Deus o Pai, para que a vontade de Deus seja feita na vida de cada um. E o Espírito Santo também intercede de tal forma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de forma que nada é desperdiçado na vida de um cristão. Nada que acontece na vida de um cristão é desperdiçado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Então veja bem, sinantilambanomai, Ele pega firme junto com você na caminhada contra as adversidades, contra o inimigo, e Ele intercede. Ele é o Paracleto. Uma das palavras que fazem referência ao Espírito Santo é Paracletos. Ele é advogado, Ele intercede por nós, Ele conhece as nossas fraquezas também. E a Bíblia diz que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque Ele faz intercessão pelos santos. O Espírito Santo se coloca na brecha nas nossas vidas. O Espírito Santo intercede por nós diante de Deus. Ele faz orações pelas nossas vidas. Ele faz pedidos diante de Deus, o Pai, pelas nossas vidas. Por isso nós devemos nos lembrar de Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai fazer a obra até o fim. Então saiba que na caminhada o Espírito Santo nos conduz no caminho. Na caminhada cristã, o Espírito Santo nos conduz no caminho. É Ele quem dirige a nossa vida. Então nós vimos aqui nessa noite, claramente, nós vimos que a maneira que você vive vai revelar se você é uma pessoa carnal ou se você vive sob a liderança do Espírito Santo. É a forma que você vive. Nós vimos também que o texto destacou para nós, são muitas, mas apenas destaquei aqui 3 ações do Espírito Santo. A primeira é conduzir os filhos de Deus. A segunda é testemunhar a identidade que somos filhos de Deus em nós. O Espírito Santo, ele é a garantia da herança. Ele é a garantia de que nós somos filhos de Deus. Ele é a garantia que nós temos a marca de Cristo nas nossas vidas. Na antiguidade, na época em que esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, existiam muitos senhores de escravos
E esses senhores colocavam marcas nesses estragos. O Espírito Santo é a marca, é a garantia de que nós somos pertencentes a Cristo, nós somos propriedade exclusiva de Cristo. E nós vimos que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Primeiro, ele conduz a vontade. Segundo, ele testemunha seu martírio. E terceiro, ele ajuda nas nossas fraquezas. Sinantilambanomai. É uma palavra grande, mas ela fala que o Espírito Santo pega firme comigo e com você na caminhada contra tudo aquilo que vem contra o propósito de Deus nas nossas vidas. Até aqui eu falei sobre a ação do Espírito Santo, mas agora eu quero entrar na sua ação e na minha ação. Para sermos dirigidos e liderados pelo Espírito Santo, nós devemos nos render e através do Espírito mortificarmos as obras da nossa carne. A decisão é minha e é sua. É você quem decide se você vai continuar vivendo sem a liderança do Espírito Santo, ou se você vai continuar fazendo as coisas que você continua fazendo. Não rejeite a ajuda do Espírito Santo. Aceite. E o Espírito Santo vai te conduzir até Cristo Jesus. Então que fique essa palavra para o seu coração. Essa é a minha oração. Que Deus abençoe sua casa, sua família. E que essa palavra venha te edificar. Em nome de Jesus. Amém.